o meu coração. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro assinou no último dia 7 de maio o decreto que facilita o acesso às armas de fogo no Brasil. A lei amplia o limite de compra de munição, libera o transporte municiado para atiradores esportivos, colecionadores e caçadores e também o porte para cerca de 20 categorias profissionais. Ruralistas também poderão circular com suas armas dentro de suas propriedades, desde que cumpram critérios. Ao assinar o decreto, o presidente afirmou que a nova lei é um projeto de segurança pública. De lá para cá, o assunto causou polêmica, sobretudo nas redes sociais. Especialistas em saúde mental questionam a medida, apontando os riscos de armar a população. Já os defensores do projeto garantem que a segurança individual vai aumentar. A última pesquisa da Datafolha revelou que 64% dos brasileiros entrevistados se declararam contra a flexibilização do acesso às armas de fogo. O decreto presidencial está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal por duas ações ajuizadas pela oposição. E a nova lei do armamento é o assunto desta noite do Todas as Coisas. E a Darmélia vai apresentar os nossos convidados. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o advogado Gilles Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás. Muito obrigada por ter vindo. A OAB agradece o convite. E também recebemos aqui no nosso estúdio a deputada federal Magda Mofato, deputada pelo PR de Goiás. Muito obrigada pela presença, deputada. Obrigada, Darmélia. Obrigada, Suzete. É um prazer muito grande estar hoje aqui com vocês. E aqui ao meu lado está o professor João da Cruz Gonçalves Neto. Ele é do programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos da UFG do Estado de Goiás, Universidade Federal de Goiás. Boa noite, professor. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Agradeço o convite. E você de casa participe, nós estamos aguardando a sua mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 996734567. Eu vou repetir o número, 996734567. E nós também estamos ao vivo pelo Facebook /TV Brasil Central. Eu quero começar o programa com esse dado que eu citei, de que 44% dos brasileiros entrevistaram nessa pesquisa que a Datafolha realizou, 64% dos brasileiros se declararam contra a flexibilização do acesso às armas de fogo. Esse número me causa estranheza porque o candidato Jair Bolsonaro foi eleito defendendo a flexibilização e com uma grande parcela da população, na época, apoiando essa medida. Eu queria saber de vocês, primeiro, boa noite, e pedindo a opinião de cada um sobre o decreto. Começar com o senhor. Bem, a OAB defende o debate profícuo, amplo, sobre o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, que estava em vigor, sofreu essas alterações. Esse é o primeiro ponto a ser dito. É bom que se debata, é bom que se proponha alternativas ao que está posto. Agora, a minha opinião pessoal é que esse reflexo, ou essa discrepância entre quem votou no Bolsonaro, e nesse momento o que indica essa pesquisa, também se insere num contexto um pouco mais amplo, que é o contexto da realidade que está sendo colocada, algumas políticas propostas por esse governo, como, por exemplo, o próprio pacote Moro, que não tem solidez. A gente não vê na prática como que isso possa, de fato, reverter em alteração na situação de quem nos vê, o dono da mercearia, a dona de casa, enfim, quem sofre, na verdade, o 38 na cabeça, na sinaleira. Essa é a questão que se põe. E as pessoas também mostram nessa pesquisa que o prenúncio da legalização ou da flexibilização da posse de arma até que era, em alguma medida, tolerado, mas já havia pesquisa naquele momento questionando em parte. Mas o porte, as pessoas têm noção o que significa portar, andar, transitar com uma arma na rua. Então, há sim um indicativo de que isso pode, do meu ponto de vista, ampliar a violência e provocar, na verdade, um revés do que se espera, que é essa artificial sensação de segurança individual. Deputada. Eu acho que antes de falar nessa alteração, nesse decreto presidencial,
é importante ver um pouquinho o histórico. Em 2005, foi feito um referendo. O governo gastou dinheiro, a população foi às urnas depois de uma campanha muito grande do pró e do contra. E tinha uma pergunta. A pergunta qual que é? O comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? As pessoas foram às urnas e responderam não à proibição. Então, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil. 2/3, 64% da população disse não. No entanto, criou-se uma legislação que praticamente impede, desde então, a comercialização e aquisição de armas de fogo pelo homem de bem, pelas pessoas de bem, porque ele precisa atestados dos mais variados, prova de capacidade de manuseio, ele precisa ter um psicológico também aprovado por profissional competente, ele precisa do CPF dele e de todos os antecedentes criminais negativos para ter direito a possuir uma arma. Depois disso tudo é que dariam a ele essa garantia dele ter a posse de uma arma, ainda assim sem o porte. No entanto, o bandido, ele está sempre fora da lei. O bandido nunca precisa de um CPF para adquirir uma arma. Ele nunca vai precisar e nunca precisou durante todos esses anos, de 2005 até 2019, 14 anos, ele só comprou arma irregular. Só comprou arma irregular. E muito armamento, nós todos sabemos disso, os jornais mostram abundantemente essa compra de arma e armamento do bandido. E o homem de bem ficou refém desses bandidos. Ficou à mercê para morrer como um cordeiro subjugado ao bandido. Esse 74% que foi às urnas, foi agora de novo, e você mesmo falou, às urnas, e votou num presidente chamado Bolsonaro, exatamente porque ele fazia, inclusive, o sinal de arma de fogo. A campanha dele todinha foi feita em cima de um sinal de arma de fogo. A meu ver, foi a consolidação do referendo de 2005. A consolidação da vontade de toda a população para que a gente tenha o direito à legítima defesa. A coisa mais importante que a gente tem na vida é a vida. A única maneira de você manter a igualdade, a paridade entre o bandido e o homem de bem, e quando eu digo homem, é na concepção geral de ser humano, a criatura, seja mulher, seja jovem, seja lá quem for, até velho, até idoso como eu. A paridade só vai existir de uma senhora de 60, 70, 80 anos, de um jovem de 20 anos, se ela também estiver armada. Esse decreto presidencial veio ao encontro da ansiedade da população. Não quero questionar a pesquisa da Datafolha, não é o caso, mas eu vejo com mais amplitude o resultado de urna, que foi o que aconteceu. Certo. Antes da gente aprofundar nessa questão, deputada, eu quero ouvir só a posição do professor. Inclusive, eu coloco mais uma questão para o senhor abordar para a gente, que é um medo que a gente vê, eu já verifiquei em algumas palestras que eu vi sobre o assunto, que nós vivemos num país polarizado, num momento ainda mais polarizado. E quais seriam os riscos de se colocar uma arma de fogo na mão de pessoas que, neste momento, brigam, não só no trânsito, nós temos um índice enorme de violência contra a mulher, de feminicídio, mas agora também de pessoas que, teoricamente, estariam despreparadas para o manuseio de uma arma. Professor. Sim.
Essa é uma questão verdadeiramente complexa. Eu concordo com o Dr. Gilles quando diz que esse deveria passar por um debate grande na sociedade pela complexidade do tema. E há formas diferentes de abordá-lo, né? Um ponto de vista parlamentar, por exemplo, vinculado à tese governamental, talvez faça sentido, talvez o que a deputada tem afirmado. Agora, temos que observar, assim, eu como professor tenho que privilegiar uma abordagem acadêmica, uma abordagem menos moralizante do problema, menos populista e mais em cima de dados. Não, até onde sei, não há dados que vão relacionar o aumento de número de armas com a diminuição em incidência de crimes. Em nenhum lugar onde foi feito esses estudos, onde foram feitos, e principalmente nos Estados Unidos, não há correlação de aumento de armas e diminuição. E a propósito que você diz, um país cindido, com instituições frágeis, violento, nós somos culturalmente violentos. Você vê que o Brasil tem índices assustadores de homicídios, de feminicídios, de todo tipo de violência. O que podemos correr o risco de fazer é armar essa violência. Não é assim, de um ponto de vista moral, é possível dizer, não, eu gostaria de me defender. De um ponto de vista individual, quando passamos a uma análise acadêmica ou teórica e vemos de um ponto de vista cultural, sociológico, histórico, isso muda completamente de figura. E esse é o grande problema que a sociedade brasileira devia enfrentar agora. Tem uma colocação da Vitória Maria do Setor Bueno, que está dentro desse pensamento aí. Ela diz o seguinte: mais armas em casa trazem riscos de acidentes com criança, suicídio, briga de casal e discussões banais. O número de mortes por armas de fogo vai aumentar no Brasil. Aí é uma colocação, ela não fez uma pergunta. E eu emendo uma pergunta que as pessoas têm muita dúvida. Qual que é a diferença entre posse e porte de armas? Só que a gente vai responder logo após o intervalo e eu quero também já deixar uma questão para a gente colocar. O bandido, como a deputada colocou, sabendo que uma família pode ter uma arma de fogo dentro de casa, isso não inibiria uma ação de violência? Porque uma pessoa que vai assaltar o outro num sinaleiro, com essa possibilidade de que o outro também esteja armado, isso não poderia se reverter essa situação? São questões que nós colocamos aqui. A nossa intenção é levar a maior informação possível para nós e para você, telespectador, para que a gente possa fazer, ter um pensamento sobre esse assunto. Nós mostramos aqui pela pesquisa que a discussão não aconteceu no momento da eleição. Eu acredito que ela esteja acontecendo agora. É importante que toda a sociedade se prepare para enfrentar esse momento. Já já a gente volta. Vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim.